A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da BD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos no primeiro trimestre de 2023, onde nós estamos falando o assunto Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras, quebrantamento ao poder de Deus. Nós vamos hoje falar sobre, entrar na lição 5, falar sobre o avivamento na vida da igreja. Eu quero dizer para os irmãos que nós sempre oramos antes de iniciar nossas aulas. Porém, nós não tínhamos colocado ainda a oração no nosso vídeo, no início do nosso vídeo. Na igreja também, todas as vezes que eu dou aula, eu sempre antes inicio com oração. Então, para nós melhorar isso aí, e todos nós, vocês ouvintes também, ter o hábito de orar antes de iniciar a sua aula, com certeza você deve ter. Então o Senhor tem tocado no meu coração para mim também estar colocando essa oração no início da nossa videoaula. Então eu quero convidar você para você estar orando comigo neste momento. Seu Deus e Pai que está no céu, neste momento eu peço a Ti, Senhor, que me dê sabedoria nessa lição, que o Senhor venha trabalhar no meu coração e no coração de cada ouvinte, que o Senhor Espírito Santo abençoe a aula de cada um, que o Senhor venha falar no coração dos irmãos que estão me ouvindo e abençoando a família. Abençoa a família desse irmão que está nos seguindo no nosso canal. Abençoa os irmãos da igreja, desse professor, desse subintendente, do pastor, toda a família. Eu abençoo. E que esteja uma vida avivada no Espírito Santo, a igreja e toda a família. Que o Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade na sua aula, na minha aula, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos capacitando em nome de Jesus. Amém. Nesta lição aprenderemos acerca da atualidade do poder do dom do Espírito Santo na vida da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o poder do Espírito Santo estará com ela. O objetivo da nossa lição hoje é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e ao público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. Terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Quero convidar você para você ficar comigo nessa lição 5. Você que não assistiu a lição 4, eu peço você para estar também assistindo a lição 4, falando sobre o avivamento, né, em Jesus, o Espírito Santo, sobre a vida de Jesus. E hoje nós vamos falar o avivamento na vida da igreja, o Espírito Santo na vida da igreja. Fica comigo, tem um assunto muito importante aqui que nós vamos aprender a respeito do Espírito Santo na vida da igreja, no início da igreja primitiva, e também a importância do Espírito Santo na vida da igreja na atualidade. Nós temos aqui três tópicos, três pontos da nossa lição. O primeiro ponto vai falar o batismo no Espírito Santo e ao público-alvo. O segundo, nós vamos falar o dinamismo da igreja apostólica. E o terceiro, o ministério ungido para os dias atuais. Peço você também, professor, você aluno da Escola Bíblica Dominical, você pastor, vocês liderança que estão chegando agora, se inscreva no nosso canal. Se estiver sendo bênção para você, se estiver gostando dessa aula nossa, eu quero dizer aqui que a nossa aula é uma aula simples, tá? A gente coloca uma aula na simplicidade que dá para todos compreender, dá para todos entender um linguajar mais popular. E se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, um like, gostei. Pode também comentar na nossa lição. Se tiver alguma pergunta ou comentário, a gente está lá sempre pronto para respondê-lo. E também ativa o sininho para você estar recebendo toda terça-feira da semana. Nós temos uma aula nova no canal do YouTube. Então seja um ouvinte nosso e compartilha também. Compartilha bastante com outras pessoas para ajudar nós a propagar o Evangelho de Cristo. Também outra coisa importante, você professor, você subintendente de escola dominical, não esquecer de fazer a leitura bíblica em classe. E nessa lição também é um resumo, tá, que eu vou estar passando para você. Esse resumo da Escola Bíblica Dominical. Não vou ficar muito preso lendo a revista, mas eu vou estar compartilhando alguns material com você que vai ser de bom uso para você na sua igreja. Vou estar compartilhando bastante referência bíblica nessa lição, então fica comigo.
Tem muita referência bíblica que vai estar ajudando na sua aula no próximo dia que tiver aula na sua igreja. Não sei qual dia, na minha igreja é no domingo, de manhã, às 8 horas da manhã, mas tem algumas igrejas que dão aula nas terça-feira ou decorrer da semana. Seja qual dia que for, anota as referências, é coisa muito boa que eu estou compartilhando com você, a qual tem adquirido esse material, eu estou compartilhando com muita alegria com você. Amém? A introdução da nossa lição fala assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo, avivamento primitivo, analisaremos o aspecto dinâmico da igreja. Finalmente, teceremos algumas considerações quando o dinamismo aviva a igreja primitiva para os dias atuais. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus. Primeiro subtópico. Antes de Jesus batizar no Espírito Santo, ele chama todo para a salvação. Todo deve ter o livre-arbítrio, dar a seguinte resposta que são: todas as pessoas foram chamadas para a salvação. Jesus chamou todos para a salvação. Porém, as pessoas têm o livre-arbítrio para seguir Jesus ou se não quiser seguir Jesus. Tem o livre-arbítrio. Mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele chamou todo. E para isso nós temos a seguinte resposta. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, vai falar assim que é para aqueles que crê, todos aqueles que crê. Então o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo, é para os que crê. Na parte B, Mateus capítulo 3, versículo 2, vem falar sobre o arrependimento. Então precisamos crer e se arrepender. Tem que ter arrependimento. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e Atos Apóstolos capítulo 5, versículo 32, vai falar obedecer. Então nós precisamos crer, se arrepender e obedecer. A parte D vai falar Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzir fruto digno. Precisamos ter o fruto digno de arrependimento, de obedecer, fruto digno de obediência. E a parte última parte, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a santificação. Né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então precisamos nos santificar. Nossa vida ter a vida santificada perante o Senhor Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter uma vida avivada, ter um avivamento em sua vida, então os requisitos está aqui, essas referências para todos nós. Segundo tópico vai falar sobre as promessas para todo salvo. A promessa do batismo no Espírito Santo é para todo, em que todas as épocas aceitarem a Jesus pelo chamado de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 3, capítulo 2, versículo 39. As promessas do batismo do Espírito Santo é para todos, todas as épocas. Não tem época diferente. Tem gente que acha que o batismo com o Espírito Santo é somente para a igreja primitiva daquela época, da descida do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo é para todos daquela lista que eu te passei. Para quem crê, para quem obedece, quem tem santificação. Precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Aí nós temos o Espírito Santo sobre nossa vida. A igreja primitiva deixou exemplo como receber. Vamos lá, como exemplo, receber o Espírito Santo em nossa vida. Todos podem receber o Espírito Santo. Não é restrito somente para uma pessoa. Não, todos podemos receber. Primeiro, João 6, versículo 68. Aceitar Jesus. Então, o primeiro passo é a pessoa precisa aceitar Jesus. E segundo passo é se mantendo unido em oração. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 14. O que o povo fazia lá? O povo estava no tabernáculo, aguardando, unido na oração. Então, para nós receber o batismo com o Espírito Santo, receber um avivamento e ser cheio do Espírito Santo, precisamos ter uma igreja, um povo unido na oração. E aí eu faço uma pergunta para você. Como está a sua igreja? Como está o seu povo, aonde o Senhor tem confiado em tuas mãos para você pastorear? A igreja está unida na oração? Você tem conseguido unir esse povo na oração? Ou o povo está disperso? Ninguém está indo na oração. Vai 1, 2, 3 ou 4 irmãos só na oração. Como está?
Então, se para descer do Espírito Santo ser uma igreja avivada, uma igreja que receba o Espírito Santo, tem que ser uma igreja que vive unida na oração. Terceiro subtópico do nosso primeiro ponto vai dizer assim, né, o engano dos sensacionistas. O que é o sensacionista? O sensacionista, ele, na Reforma Protestante, no século XVI, eles colocaram sua linha de pensamento que o batismo, a descida do Espírito Santo, foi só para os discípulos, para o apóstolo, na época da igreja primitiva. Mas a Bíblia fala assim que é para todos aqueles que crê. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 16, vai falar que o homem carnal, ele só entende da carnalidade. O homem espiritual entende da espiritualidade. Então, eu vou deixar aqui para você ler 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 16. O sensacionismo acredita que os dons do Espírito Santo cessaram depois da igreja primitiva. Eles falam, eles pregam, dão ensinamento, os sensacionistas, que a partir do momento depois da igreja primitiva, os dons espirituais, dons de profecia, os dons de línguas, se cessaram depois da igreja primitiva, não teve mais. O sensacionismo se popularizou depois da Reforma Protestante no século XVI. Quem não crê na busca do batismo no Espírito Santo não poderá receber. Então, olha só, para você receber, você precisa crer e ter busca. Você precisa crer e buscar os dons. Quem não crê e não busca o batismo do Espírito Santo não poderá receber e nem entender, pois se discerne espiritualmente entre os espirituais. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10 e 16. Só os espirituais que vão entender as coisas espirituais. Se o homem é carnal, ele não busca, ele não vai entender. Não poderá receber e muito menos entender, porque ele não busca, ele não crê, ele não busca. Então o homem carnal não entende as coisas espirituais. Então, quer entender as coisas espirituais na vida da igreja, de alguém, você precisa ser espiritual. É claro que também queremos dizer o seguinte, precisamos ter muito cuidado, não podemos ficar fazendo julgamento precipitado, mas temos que ter muito cuidado porque tem pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e às vezes fala algumas línguas estranhas. Pode ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, vai falar línguas estranhas, vai falar em mistério, sim, em variedade de línguas, sim. Mas pessoas que não oram, pessoa que não é convertido e ficar falando em mistério aí, falando umas línguas estranhas aí, é complicado. Pode ser emoção, que aí é carnal, e pode ser também do inimigo, pode ser do diabo. Então temos que ter muito cuidado, ter o dom de discernir, para saber também se realmente a pessoa está falando uma língua dos anjos, uma língua que o Senhor lhe deu, ou a pessoa querer mostrar para o outro que é batizado e começar a falar umas línguas esquisitas, umas línguas estranhas lá, ou até mesmo acontecer isso aí, a pessoa está falando uma língua diabólica. Então a igreja precisa ter os dons espirituais para saber quando a pessoa realmente. A pessoa está na vida de pecado, não teve arrependimento, hoje está na igreja, amanhã não está, hoje toma ceia e depois já não toma, está no mundo, e aí entra na igreja e está, como falando, meio estranho. Então precisamos, é importante também ter os dons. E aquele que não tem o dom, a Bíblia fala assim que nós temos que buscar os dons. É necessário nós buscar os dons também, a qual o Senhor tem nos dado gratuitamente. Somente nós crer e buscar os dons que o Senhor tem dado para a sua igreja. É para a igreja primitiva? É só para a igreja antes? Não, é para nós também, para todos. Visão geral desse ponto vai falar assim, o batismo no Espírito Santo é uma chamada para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionistas estão equivocados, tá? Os dons espirituais é para todos crentes convertidos.
Tá? Então, os secessionistas estão equivocados a achar que foi só para a igreja primitiva. Não, é para todos. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição. Vai falar sobre o dinamismo da igreja apostólica. Primeiro ponto, a igreja nasce avivada. A igreja nasce avivada. Quando nós aceitamos Jesus, aleluia, quando o crente, a pessoa aceita Jesus, se converte, ele já nasce o avivamento espiritual dentro dele, o desejo de buscar, o desejo de receber, o desejo de orar, o desejo de conhecer a palavra. Quem aceita Jesus se converte de verdade. Aleluia. A igreja, como organização visível, surgiu manifestada aos dons do poder do Espírito. Está lá em Atos 2:6. Uma das maiores características da igreja são os dons espirituais. A igreja nasceu com essa marca. Por isso Jesus disse, estes sinais seguirão os que crê. Quer confirmar comigo? Lê lá Marcos capítulo 16, versículos 16 e 17. Esses sinais seguirão os que crê. Então você tem uma marca. O crente avivado, o crente convertido, ele tem a marca do Espírito Santo na vida dele. Quando a pessoa tem o Espírito Santo na vida dele, ele sente mais prazer em orar, ele sente prazer em ler a Bíblia, ele sente prazer, o crente que nasceu de novo, o crente que se converteu, ele tem desejo de estar nos cultos de ensino, ele está na escola bíblica dominical, ele está evangelizando, porque para a pessoa evangelizar os pobres, oprimidos, orar para os enfermos, ele tem que ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, ser cheio do Espírito Santo. Porque quem faz a diferença na vida do crente não é a própria pessoa, é o Espírito Santo que está na vida do crente. O crente precisa ter o agir do Espírito Santo na vida dele. O homem natural não consegue fazer nada. O homem natural, na natureza pecaminosa, na carnalidade, o homem não vai conseguir fazer nada, porque quem faz é o Espírito Santo. Porque quem quer fazer para a glória dele, não vai adiantar. Nós temos que fazer tudo para a glória do nosso Deus. O segundo tópico do nosso segundo ponto vai falar a igreja depois do Pentecoste. Os dons geraram grandes sinais, promovendo convenções e batismo. Atos capítulo 2, versículo 42. Então, os dons que o Senhor deixou disponível para os crentes, para a igreja, promoveram convenções. A pessoa passou a ser convertido. Porque quem salva, quem converte o homem, não é o pregador. Quem salva e converte o pecador não é o cantor, não é o pastor, é o Espírito Santo. Simplesmente nós temos que ser usado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, para nossa boca falar o que Deus está mandando, pregar ou louvar, mas quem vai falar no coração do ouvinte, através daquela mensagem de louvor ou pregação, é o Espírito Santo. Quem vai convencer o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Nós não foi chamado para salvar ninguém. Nós não foi chamado para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não adianta querer ficar persuadindo a pessoa para ele aceitar a Cristo ali no momento do emocionalismo. Ele tem que aceitar porque ele sentiu o Espírito Santo de Deus falar no coração dele para haver transformação de vida. Porque se a pessoa vai só por emoção, ele não vai se converter de verdade. Não vai ter arrependimento de verdade, vai ter remorso. A pessoa que tem remorso, ele chora, fica triste pela consequência do pecado que vai vir sobre a vida dele. Ele fica preocupado com as consequências do pecado. E o que se arrependeu de verdade, ele não se preocupa com a consequência do pecado. Ele se preocupa porque ele pecou. Ele se arrepende porque ele fez. Muitos milagres foram feitos pelo apóstolo e discípulo. Na época do apóstolo e do discípulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 9 e 10, fala que os apóstolos e discípulos fizeram grandes milagres, muitos milagres, no nome de Jesus. Na nossa época também pode fazer. Mas por que às vezes não acontece? Porque não tem entrega. A pessoa não tem se entregado a Cristo e buscado os dons, não tem ido unido na oração, não está na união da oração.
para buscar esses dons que o Senhor deixou para nós, para a igreja. A igreja estava unida pela comunhão, ensino e oração. Atos capítulo 2, versículo 42 e Atos capítulo 6, versículo 4. Olha só, a igreja estava unida pela comunhão, ensino e oração. Aí o que falta hoje para esses dons, esses milagres acontecer nas igrejas? Falta comunhão uns com os outros, falta união e falta oração. Se a igreja tiver oração, tiver união, tiver comunhão uns com os outros, aí sim. Mas às vezes as pessoas ficam questionando que não vê esses sinais mais nas igrejas, mas às vezes a igreja só sabe falar mal do pastor, a igreja só sabe falar mal do pregador, a igreja só sabe falar mal às vezes dos instrumentistas, a igreja falando mal uns dos outros. Cadê a união? A igreja primitiva crescia unanimemente na comunhão, no partir do pão, na oração e no ensino da palavra. É isso que às vezes está faltando na atualidade, faltando essa união, faltando ter essa comunhão, faltando ter oração, se agrupar na oração, a igreja querer orar. Observa, eu não sei de onde você está me assistindo, eu até peço você que está assistindo meu vídeo, comenta lá de onde você estava me assistindo, para mim te conhecer melhor. Me manda mensagem lá de onde você está me assistindo, eu vou estar te respondendo. Eu não sei como é lá na sua igreja, mas eu vejo alguns lugares que eu vou pregar, vou dar um estudo, eu observo que o pastor está orando, os obreiros estão orando, e a grande parte das pessoas estão sentadas mexendo no celular. E eu falo para nós, vai ter o agir do Espírito Santo? Não está tendo união na oração. Meia dúzia estão orando, o resto estão conversando, andando dentro da igreja, andando no pátio da igreja, ou mexendo no celular. E aí, nós fomos lá, na igreja, no templo, para adorar. O povo estava reunido dentro do templo, dentro do tabernáculo, esperando o agir do Espírito Santo. E às vezes essa busca, essa entrega para ficar esperando o agir do Espírito Santo na igreja, não está acontecendo, porque as pessoas estão buscando movimento, o povo está buscando coisa da carne daqui do homem, que massageia o seu ego. O Espírito Santo está querendo falar para nós se converter. O Senhor deixou os dons gratuitos para nós buscar. Como que eu vou buscar esse dom se eu não oro, se eu não busco, não me entrego na palavra, não tenho uma vida de oração, não tenho uma vida de comunhão com Deus? O Espírito Santo não vai agir em minha vida. A igreja tornou-se relevante entre a sociedade por meio da assistência social. Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 34 e 35. Aí tinha outra união. A igreja preocupava com o social do povo. Como que estava passando? Tinha muita viúva na época, muitas pessoas estavam morrendo. Muitos filhos sem pai, sem mãe, pessoa desobrigada, que tinha perdido tudo, e agora a igreja era relevante na sociedade por meio de assistência social. O que é isso? Se preocupar com o outro, se preocupar se o outro tem alguma coisa para comer na casa dele, como está a vida do outro, se está precisando de uma ajuda de oração para a família, filho nas drogas, a mãe passando um perrengue terrível. E às vezes as pessoas não estão nem aí para o sofrimento do outro. Nós precisamos ter empatia, de preocupar com as situações da outra pessoa. Como está a vida da outra pessoa também? Ter essa preocupação, ter amor um para com o outro. Se nós não tiver amor para uns com os outros, como vão ter uma vida em comunhão em Cristo Jesus? Nós precisamos preocupar e amar as pessoas e ajudar também as outras pessoas. Visão geral desse segundo tópico vai falar assim: a igreja do Pentecoste nasceu avivada, permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo desta igreja. A igreja viveu, a igreja do Pentecoste nasceu avivada, permaneceu avivada. Então, não é hoje eu aceitei Jesus, hoje eu estou avivado e amanhã eu não estou mais. Eu preciso ser uma igreja de Cristo, nascer avivada e
permanecer avivado. Glória a Deus. Aleluias. Fica comigo até o final. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Assiste o vídeo até o final, que agora está vindo uma grande parte aqui, a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. O ministério ungido para os dias atuais. E eu vou fazer uma pergunta. Como está a sua vida? O seu ministério está sendo ungido para os dias atuais? Ou a unção ficou para trás? Perdeu a unção? Importante refletir sobre isso. Fica comigo. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito ainda. Dá um joinha, dá um like aí, gostei. Compartilhe com outras pessoas. Ajuda nós a divulgar. Está sendo bênção para mim. Eu espero que está sendo bênção para você também, em nome de Jesus. Um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro ponto, na unção do Espírito Santo. Jesus não deu um limite de tempo para manifestações e sinais do poder do Espírito Santo. Marcos 16, 17. Ele não deu um tempo. Ei, vai ser só na época da igreja primitiva. Vai ser somente nessa época, depois vai parar. Não, Deus não deu um tempo determinado, um limite de tempo de manifestação do Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, existir alguém crendo, enquanto a igreja estiver aqui na terra, existir alguém crendo, os dons do Espírito Santo serão derramados, pois a promessa é para os últimos dias também. Atos 2, 17. A promessa é para os últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Tem pessoa perdendo o desejo da busca do Espírito Santo. Tem pessoa perdendo a permanência da unção do Espírito Santo na vida dele. Aqui é uma pergunta muito importante que eu vou fazer aqui. Os demônios lutaram contra a igreja somente nos dias de Jesus e dos apóstolos? Não, ainda luta dessa forma. O poder e os dons ainda estão na disposição da igreja. Confere comigo Marcos 16, versículo 17 e Efésios 6, 12. Aleluias. A unção do Espírito Santo. Os dons são concedidos para realizar a obra de evangelização aos pobres, libertar os cativos, restaurar os cegos, libertar os oprimidos e pregar no ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Essas necessidades existiram somente nos dias de Jesus e da igreja primitiva? Será que isso que acontecia, os dons, Jesus restaurando vida, pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas com problema, era restaurado, pessoas demoniadas eram libertas, será que foi somente na época de Jesus e na época da igreja primitiva? Ainda existe, dessa forma, o poder, os dons estão à disposição a todos que pedirem. A todos que pedirem. Se você pedir, você pode receber o dom que é gratuito e vem do Senhor Jesus. Lucas 11, 13. Segundo tópico do nosso terceiro ponto, vai falar sobre autenticado por Deus. O cristão precisa primeiramente da virtude do Espírito Santo para poder realizar a obra de Deus. Ei, coisa maravilhosa! Então, para mim realizar a obra de Deus, eu primeiramente preciso da virtude do Espírito Santo para poder realizar a obra de Deus. Se eu não tiver a virtude do Espírito Santo em minha vida, Atos capítulo 1, versículo 8, eu não consigo realizar a obra do Senhor. Sem o poder, qualquer capacitação natural que o cristão busque não será suficiente para a realização da obra de Deus. Então, assim, olha só, você que tem uma capacitação de conhecimento, você que buscou conhecimento, estudou, que bom, maravilha. Mas é necessário também buscar os dons de Deus, buscar o poder de Deus, para ter um conjunto de conhecimento, tá? É como uma catraca. Imagina comigo uma catraca e elas têm os dentes e ela precisa encaixar uma na outra. O conhecimento com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo e ter conhecimento. Aí vai se unir e aí ela vai conseguir girar e você vai conseguir fazer a obra de Deus. Se você tem o conhecimento, mas não tem o Espírito Santo, não adianta. Se você tem o Espírito Santo, mas não tem conhecimento também, não vai adiantar. Então você precisa crescer no conhecimento e na graça e no conhecimento para você
ser um grande homem ou grande mulher, grande jovem de Deus, ter unção de Deus e conhecimento na palavra para você pregar o evangelho, dar estudo, para você cantar também na unção. É como o cantor. O cantor, ele precisa ouvir a música, aprender para cantar. Mas se ele cantar somente por cantar, não adianta. Mas quando ele ora, paga preço, jejuma, busca de Deus os dons espirituais, quando ele canta, a unção do Espírito Santo está sobre a vida dele. E aí vida pode ser transformada através da sua vida. Aleluia, que o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo está sobre ti. Então precisamos dessa capacitação, sem o poder, qualquer capacitação natural que o cristão busque não será suficiente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Terceiro subtópico do nosso terceiro ponto. Glorifica a Cristo. Todo bom resultado da obra de Deus não pode ser atribuído a capricho humano, mas damos glória a Deus pelo seu Espírito que está com a igreja. Realiza todas as coisas. Então, não podemos, pelo capricho humano, querer dar glória para o homem. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas às vezes estão querendo muito dar glória para o homem, glorificar o homem. É necessário glorificar a Deus pelo seu Espírito que está com a igreja para realizar as coisas. 1 Coríntios 12, 11. Todos os dons que existem entre a igreja, exclusivo o dom de liderança, como pastores, mestre, bispo, presidente, são concedidos pelo Espírito Santo. Todos os dons que existem na igreja, exclusivo, dom de liderança, você que é um líder na sua igreja, você que é um líder na igreja que você congrega, é um dom que Deus te deu para você ser um líder. Então, é um dom concedido pelo Espírito Santo. Quer conferir comigo? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13 e Atos Apóstolos 20, 28. Glória a Deus. A visão geral desta terceira parte, o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Então tem que ser, o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificado a Cristo. Aleluia. Estamos chegando no final da nossa lição. Eu quero, nesse finalzinho aqui, eu espero que as pessoas que estão me ouvindo cheguem até o final, que eu quero fazer uma explicação aqui, que quando nós estávamos falando na lição 4, nós falamos sobre, né, a pessoa de Jesus Cristo, o ministério avivado de Jesus. E às vezes algumas pessoas podem ter confundido ali, quando eu falei que algumas pessoas acham que 50% de Jesus era homem e 50% Deus. Não, quero reforçar aqui que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele esvaziou de si, de Deus, e fez-se homem. Então ele não era 50% homem e 50% Deus. Sim, 100% homem e 100% Deus. Mas ele agiu só como homem aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. A conclusão da nossa lição 5 hoje vai falar, a igreja tem a missão dada pelo Senhor Jesus de testemunhar até os confins da terra. Enquanto houver lugares onde a mensagem ainda não chegou, o poder do Espírito estará com a igreja para que as portas do inferno sejam derrubadas e a vida seja resgatada. Então, todos os dons que Deus te deu foi para resgatar a vida que está no mundo. Você tem que ser um mensageiro usado por Deus, cheio do Espírito Santo, capacitado com a palavra e com o Espírito Santo para pregar as boas novas. Aleluia. Então você que aceitou Jesus, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter uma vida de ser um pregador, um ensinador, primeiro você precisa aceitar Jesus. Segundo, você precisa ter uma vida restaurada, aleluia, modificada do mundo, uma vida transformada, cheia do Espírito Santo, conhecendo a palavra, conhecedor do Evangelho, conhecedor da palavra de Deus, e agora o Espírito Santo vai te capacitar para você pregar esse Evangelho a toda criatura, aleluia, para você ser um ganhador de alma para Jesus. Que Deus abençoe a todos. A próxima aula nossa é a lição 6, nós vamos falar sobre o avivamento na vida de Pedro, né? O avivamento no ministério de Pedro.
Então não perca a próxima lição, próxima terça-feira da semana que vem à tarde, vai estar já a lição 6 para você. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dá um joinha, gostei, compartilha com outra pessoa, que Deus abençoe a toda. Até a próxima aula, se querendo Deus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua igreja, sobre a sua família e a sua casa.